um garoto órfão que recebe um sistema de nível Deus e é enviado para o mundo espiritual para treinar suas habilidades. Porém, lá você é odiado por todos. Bem, é assim que as coisas acontecem no anime que vamos falar hoje, chamado War God System. Tudo começa com o nosso protagonista, que se chama Olin. Seu sonho é ser um cultivador. Ele acabou de completar 18 anos e estava comemorando seu aniversário sozinho, quando de repente alguém aparece atrás da porta e o clima começa a ficar bem sombrio. Na TV aparece alguém dizendo que o homem que aparecia de repente estava causando o desaparecimento de muitos jovens promissores. Porém, o nosso protagonista não fica com medo e ativa seus olhos espirituais para tentar descobrir quem é esse homem. Mas o homem desativa sua habilidade. Quando o homem estava prestes a ligar para alguém para pedir ajuda, um velho abre a porta e aí o velho pega. Ele leva para a fronteira entre o mundo mortal e espiritual. Do nada dá para ele o poder de Deus da guerra e também entrega uma carta de recomendação para que ele pudesse estudar o cultivo na academia do mundo espiritual. O velho diz para onde ele tinha que ir e fala que ia ser meio difícil para ele, mas que se tornaria alguém muito famoso algum dia. Após isso, vai embora sem mesmo dizer por que escolheu ele para dar esse poder. E ainda diz que pelo menos se livrou de um item de azar. O nosso protagonista então se sente enganado, mas fica feliz por estar no mundo espiritual. Logo em seguida aparece o espírito do sistema que é responsável por orientar os novatos, mas fala para ele tomar cuidado ao usar ele para não atrair a atenção de outras pessoas. Surge um canal espacial, o teletransporte e o espírito do sistema fala que tinha um humano preso lá, olha e absorve a energia e uma mulher cai em cima dele, e logo nosso protagonista fica caidinho pela menina. E para melhorar a imagem do anfitrião, o espírito do sistema dá um conjunto de skin e o cara fica bonitão. A garota fica surpresa. Ela se apresenta como Shaolin e chama ele para ir até a academia. Chegando lá, ele se depara com um monte de gente gritando. Eles estavam fazendo um teste para decidir sua classe, e para isso tinham que tocar no espelho. O resultado apareceria. Tem mais de 10.000 novos discípulos que serão separados em 100 classe de acordo com sua base de cultivo. E a Xiaolan tinha certeza que o homem seria da mesma classe que ela. Ao lado do espelho, aparece um cara chamado Joshua Huan, que é considerado um gênio, e apenas o novo discípulo está no 9º estágio. Ele ainda entrega uma carta de recomendação de um Deus verdadeiro. Todo mundo fica surpreso e a menininha toda apaixonada. E quando Xiaolan ia tocar no espelho também, todo mundo começa a chamar ela de Deus. Ela também está no 9º estágio. Finalmente chega a hora do nosso prota tocar no espelho. Ele nunca cultivou antes, mas estava bem confiante para deixar o pessoal impressionado. Ele não perde chance, já entrega uma carta de recomendação que é do mestre Lu. Todo mundo fica de queixo caído. Esse Deus alcançou a imortalidade acima dos deuses verdadeiros. Um dos professores fala que estudava numerologia, que conseguiu ver que o homem ia trazer milagres, que vai chocar todo mundo espiritual. Após falar isso, todo mundo começa a gritar seu nome, e ele fica super confiante para tocar no espelho. Mas depois que toca, o professor anuncia que ele estava no estágio 0 e obteve a pior porcentagem da classe. Para zoar ainda mais, ele fala que era um momento histórico. Todo mundo fica bolado por ele ter entrado na classe 1. Está no estágio 0. Chega a vez de um cara chamado Liu Daban. O espírito do sistema falou que detectou um ódio extremo contra ele. Se ele não consertasse, isso poderia ser atacado. O professor anuncia que o Liu Daban está no 3º estágio inferior e na classe todos começam a culpar o prota e chamar ele de trapaceiro. O cara aparece no meio da multidão e chama ele para um duelo. O espírito do sistema manda ele recuar imediatamente e a Xiaolan foge com ele no dormitório. O protagonista pergunta para o espírito do sistema se tinha alguma coisa, algum jeito de ajeitar tudo isso. Ele conseguia falar com o espírito usando a mente. O espírito fala que ele poderia subir seu nível. Ele encontra algumas missões para subir de nível e uma delas era fazer coisas aleatórias, como por exemplo fazer umas flexões. E ele já começa a pagar umas flexões e começa a subir de nível e já consegue fazer flexão com um dedo. Continua fazendo mais e mais até que sua missão. Pede para ele fazer 10 milhões de flexões. Iria demorar muito, então ele resolve pedir conselhos para a aula,
Porém, ao sair de seu dormitório, um cara tenta pegar ele pelas costas. Usando seus olhos espirituais, ele consegue esquivar dos ataques, e ao dar uma olhadinha, ele percebe que essa pessoa era gordinha, e seu nível está no 3º estágio, mas o cara é muito rápido e acerta ele. Aí eles aparecem e dá ali um soco no cara, e a máscara do cara cai. Aí sim era o Liu. Ele usa uma habilidade que não poderia ser bloqueada pelo nosso prota, e ele nem mesmo conseguiria fugir desse ataque. O espírito do sistema fala que ele podia derreter o poder do talismã em um mar de energia. Cara, taca o talismã nele, mas nessa hora, Xiao Lan aparece e bloqueia o ataque. Aí ela vai pra cima e encurrala o cara. Ela fica surpresa ao ver que nosso protagonista já está no 3º estágio, e de repente o líder verdadeiro aparece do outro lado, e o cara que ela tinha encurralado escapa. Ele quase acerta um ataque nela, mas uma Lin bloqueia o ataque e absorve tudo. Xiao Lan acerta um ataque no cara. Ele foge e o protagonista finge que estava desmaiando, mas na verdade estava de boa. No próximo dia na academia, ele lembra do cara que emboscou ele. Esse cara era estranhamente muito poderoso. Ele achava que a professora ia investigar isso, mas a mulher simplesmente só dá os parabéns por ele ter se tornado o inimigo de toda a escola tão rápido. Ele usa seus olhos espirituais para olhar ao seu redor e ver que todo mundo na academia estava com ódio extremo dele. Mas o cara nem liga muito, fica confiante. Diz que vai treinar e ficar forte. Aí o cara chega na classe e seu professor é uma árvore. O cultivo dele fez ele se tornar uma árvore. Nessa hora chega uma garota muito bonita e o prota não conseguia ver seu nível, pois ela tinha um nível maior que o dele. O Shiha Huan também chega na classe e dá uma encarada. O professor Árvore desperta e manda eles não fazer nada. Todo mundo fecha o olho pro alto dos seus olhos espirituais e consegue ver que eles estavam cultivando, mas fica indignado por não saber cultivar também, porém acreditava que conseguiria na próxima aula. Na próxima aula, o professor é uma espada e novamente acontece a mesma coisa. Aí o próximo professor é um fogo, outro e um martelo. Finalmente chega a professora que é humana e ele fica bem esperançoso de receber uma aula digna. Porém, a professora só manda ele jogar no seu celular até o fim da aula. Na próxima aula aparece o professor de numerologia e agora ele achava que seria bom, mas o cara só manda ele dormir a aula inteira e anotar tudo o que tivessem sonhado. Quando estava quase dormindo, o professor fala que quando ele acordasse teria um banho de sangue. Quando acorda, eles estavam recebendo aula de magia e a professora pede pro Alin treinar com Chua Huan e o Alan pede para ir no lugar do homem. Porém, a professora se recusa. Do nada, o cara consegue desviar de todos seus ataques com facilidade. Aí ela usa um ataque bem poderoso, mas ele cria uma barreira e seus olhos espirituais. Nosso protagonista consegue ver uma falha na barreira do Xuan Yuan. Xiao Lan continuava a atacar sua barreira, porém não conseguia entrar, mas deixou a Huan bem impressionado, pois sua linhagem espiritual é bem forte. Ela recebe um ataque dele que a deixa imobilizada, pressionando ela contra o chão. Nosso prota então parte para cima e absorve todo o ataque. Todos ficam impressionados por ele. Sai ileso depois de receber um ataque tão poderoso. O prota faz um ataque contra o Xuan Yuan, mas ele desvia numa boa e prende ele com correntes criadas com seu poder. O prota quebra todas as correntes. Na verdade, errou seu ataque anterior de propósito para quebrar a barreira do choro. Agora, ele está no 4º estágio maluco, subir de nível batalhando, e todo mundo fica impressionado por ele ter ido de 0 a 4º estágio em apenas uma noite. Após esse, Xuan Yuan admite derrota, mas um cara que estava assistindo fica bem irritado. O mestre cultivador do bigodão aparece e chama a professora para uma tarefa de urgência. E assim a aula termina e sequência o jogo se apresenta para o nosso piloto e oferece ajuda. Se precisasse, ele precisava de um item chamado Pedras Espirituais para poder concluir sua missão e não sabia o que era, mas aproveita a oportunidade para pedir pro cara, pedindo, descobre que esse item era Jinhe. Nosso protagonista mendigou sem mesmo saber, mas o Xuan Yuan é humilde, dá um anel que equivalia a 100.000 pedras espirituais e ainda chama o cara para ver um filminho na casa dele. Uma garota chamada Sun também vai até lá e fala que viu a luta, por isso queria ser amiga dele. Em seguida, o proto absorve as moedas para passar para o 7º estágio e agora fica bem mais forte. Agora ele precisava participar de um Battle Royale
que vai acontecer na academia e ficar entre os 50 melhores. E se ele fracassar nesse desafio, o sistema vai transformar ele em uma mulherzinha. Desesperado, ele começa a perguntar a seus amigos se eles iam ser amigos dele, mesmo se ele fosse uma mulher. Eles começam a achar que ele está ficando chapado de tanto cultivar. De volta ao seu quarto, ele fala para o sistema que ia fazer de tudo para aumentar o seu poder, não se transformar em uma mulher. E aí, gostou do vídeo que é uma parte 2? Então já deixa seu like e se inscreve no canal.